Olá pessoal, estamos de volta, direto da nossa feira digital Jacto com você. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologias para a agricultura familiar. E o nosso especialista, quem está aqui comigo, é o Paulo Henrique Bueno. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mona Lisa. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui para poder falar com todos vocês, né? E poder mostrar um pouquinho do que a Jacto vem trazendo em tecnologias para os pequenos e médios produtores. O Paulo, eu já falei algumas vezes com ele, né? Dessa vez um pouquinho diferente, né? Nessa feira virtual, a gente sempre se fala nos talks da Jacto, mas presencialmente, nas feiras presenciais, né, Paulo? E dessa vez tá um pouquinho diferente. Mas só para lembrar o pessoal que aqui nós estamos em poucas pessoas e tomando todos os cuidados necessários aí de higiene. A gente está usando máscara, tá? Só na hora de aparecer no vídeo que a gente tira as máscaras, né, Paulo? É isso aí, Mona Lisa. Acho que essa situação mudou muito a vida de todas as pessoas, né? A gente teve que tomar alguns cuidados, sempre tem que tomar cuidados a mais, mas temos que seguir em frente, né? E vamos lá. E a Jacto sempre lado a lado do produtor rural. Bom, nós vamos falar sobre tecnologia para a agricultura familiar, pequeno, médio produtor. E a Jacto se preocupa muito, né, em proporcionar, em criar novas tecnologias, desenvolver novas tecnologias para o pequeno e médio produtor, né, Paulo? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como essas novas tecnologias podem aumentar a competitividade dos produtores rurais. Tá enroscando, é que eu falei demais, viu, hoje. Desde cedo eu tô falando, gente, então já tá ficando complicado aqui. E ainda tem mais live, hein? Já foram várias lives hoje, né? Muito boas, do professor Kogo, então tá bem legal. Bom, Mona Lisa, em termos de quando a tecnologia vem para a agricultura, acho que um dos principais motivos é poder aumentar a competitividade do produtor, né? A gente, quando fala em competitividade, eu acho que tem dois fatores muito importantes que a gente sempre tenta buscar para aumentar essa competitividade. O primeiro é reduzir custos e o segundo, e talvez mais importante, é aumentar a produtividade. Então, a gente viu hoje na palestra do Dr. Kogo, acho que uma palestra bem interessante, o pessoal todo aí pôde ver. Quem não pôde ver ainda está disponível lá no Face da Jacto, no YouTube também. Eu recomendo que vá ver. Então, o Brasil hoje é um país muito competitivo, é o país mais competitivo em produções de grãos do mundo. Então, muito disso se deve às tecnologias que vêm sendo empregadas ao longo do tempo. Então, nós temos alguns casos de tecnologias que a gente pode citar que foram muito marcantes aqui para a agricultura do Brasil. Sim. Eu diria que a primeira foi a implementação do plantio direto. Acho que todo mundo conhece aí os grandes benefícios que trouxeram em termos de redução de custo, uso de menos maquinário, aumento de produtividade, né? Teve uma melhoria da fertilidade do solo. Um outro grande avanço tecnológico que eu gostaria de citar também é a vinda dos transgênicos, né? A vinda dos transgênicos, ela tanto aumentou a produtividade, trazendo variedades melhores de plantas, quanto também reduziu o custo, porque ela permitiu reduzir custo, por exemplo, no melhor manejo das plantas daninhas. Então, essas tecnologias que vieram ao longo do tempo, elas vieram para aumentar a competitividade do Brasil e hoje nós somos o país mais competitivo do mundo em termos de produção de alimentos. E isso nos traz um grande desafio, porque com toda essa competitividade a gente sempre tem que estar melhorando. E na minha visão, eu acho que o próximo grande passo que vai vir para melhorar essa tecnologia é a agricultura de precisão. E a agricultura de precisão não é um único fator que vai dar esse novo salto, né? A agricultura de precisão ela vem para juntar diversos fatores, diversas ações e que todas juntas vão trazer esse grande salto, né? E uma das preocupações da Jacto é que como as outras inovações tecnológicas, tanto o plantio direto quanto a parte de transgênicos, eles estão disponíveis tanto para pequeno quanto para grandes produtores, a Jacto também se preocupa muito em disponibilizar a agricultura de precisão, que isso já é muito comum dos grandes produtores, trazer também para os pequenos, né? Então é essa a ação que a gente vem feito, esse movimento que a gente tem feito, para poder disponibilizar e tornar viável a utilização dessa agricultura de precisão para os pequenos produtores. E quais são as novidades tecnológicas que a Jacto tem hoje para oferecer? A maior novidade que a Jacto está trazendo aí para o pequeno produtor, né, é o Multicontrol. O Multicontrol é um pacote de agricultura precisão e ele está disponível em alguns modelos, principalmente no Condor,
que é o modelo que a gente tem, que ele é mais popular entre os pequenos e médios produtores. Então, o que seria o Multicontrol? O Multicontrol é um pacote de soluções tecnológicas, né? A gente integrou tudo no último display, várias funções. Então, nós temos a função de gerenciamento de vazão, controle de seção, piloto elétrico, telemetria. Então, todas essas funções estão integradas no mesmo display. E o que faz cada função, né? Por exemplo, o gerenciamento de vazão. O produtor, ele vai somente digitar aqui o volume que ele quer aplicar por hectare, ele vai apertar aqui e todo esse sistema que está na máquina, ele vai controlar automaticamente a quantidade que é depositada naquela área. Então, ele garante uma aplicação muito mais uniforme, evitando desperdícios ou falhas na aplicação. Ele sempre vai aplicar aquilo que foi programado dentro do display. Nós temos também o corte de seção. O corte de seção, ele normalmente quando é feita uma área, os agricultores conhecem bem essa operação por estar sempre junto com eles, né? É feita a bordadura e depois eles têm que vir fechando aonde já foi aplicado. Com o sistema de corte de seções, esse corte é feito automaticamente com o auxílio do satélite. Então, quando a máquina vem no final da aplicação e vai entrar em um lugar que já foi aplicado, automaticamente ele corta a pulverização, evitando que se aplique 2 vezes o produto no mesmo local. Outra grande vantagem que tem no Multicontrol, ele tem também o piloto elétrico. Então, o piloto elétrico, ele vai mostrando ele dirige automaticamente o trator para passar sempre na paralela, evitando também falhas e sobreposições na aplicação. E junto com o Multicontrol, uma das grandes vantagens de ter toda essa integração em um único display, que é possível gravar todas as informações de aplicação, e aí o agricultor vai ter um histórico que ele pode, nos próximos anos ou nas próximas safras, recorrer a esse histórico e para cada vez mais ir aumentando a produtividade e entendendo e conhecendo das atividades que ele está fazendo. Então ele tem acesso a todos os dados e consegue ter um controle maior disso. Exato. Conhecendo melhor como é feito o manejo de todos os anos, ele consegue ter esse histórico e ao longo do tempo ele vai conseguindo fazer as melhorias que ele precisa ou fazer uma entrada melhor, um pouco mais cedo de um herbicida ou um pouco mais tardia de um fungicida, fazer esse controle melhor. E ele consegue ter uma redução no consumo de defensivos também? Nós temos 2 grandes vantagens, Mona Lisa, com relação à redução de defensivo, né? Quando a gente falou da aplicação do gerenciador de vazão, o agricultor normalmente tem uma área e ele tem que passar aquele volume do tanque na área. Então vamos supor que ele tenha 10 hectares ali e ele tem que fazer uma aplicação de 80 litros por hectare, que é mais ou menos comum que o pessoal faz. Como o tanque tem 800 litros, na hora que ele finalizar os 10 hectares ali, o tanque tem que estar vazio. Bom, quem faz a aplicação, quem operou já o pulverizador, é comum sempre sobrar alguma coisa no pulverizador. Ou porque a regulagem não foi boa, ou porque o controle dessa vazão não está sendo muito bom. Então imagina que você terminou esses 10 hectares, a hora que você chegou na sua casa, você vai olhar o tanque, ele tem 50 litros ainda lá. Bom, 50 litros em 800, isso vai dar mais de 6% de perda. Então isso daí é uma perda que reflete diretamente, porque isso daí foi desperdiçado. Sim. E teria que aplicar um tanto, sobrou... Sem contar no meio ambiente, né? Porque o que vai fazer com esse produto? Então, né? Diretamente ele perde os 50 litros e ele deixou de aplicar esses 50 litros lá no campo. Então, uma quantidade que ele teria de aplicar de 750 litros, ele aplicou de 800 litros, ele aplicou somente 750. Então, ele pode ganhar aí aproximadamente 5% com essa função do controle de vazão, né? Outro ponto importante é o corte de seção. Como eu expliquei anteriormente, quando ele faz a bordadura, se ele não tem o corte de seção, esse corte tem que ser feito manualmente. Então ele chega no final da aplicação, ele vai entrar na área onde ele já aplicou e visualmente ele tem que saber aonde ele vai fechar essa pulverização. Sim. E no campo é muito difícil de ter essa noção de exatamente onde é a linha. Então o que acaba acontecendo na prática? Normalmente ele passa essa linha e deixa com alguma segurança, reaplicando 2 vezes no mesmo local e assim, ele aplicando 2 vezes, ele está também desperdiçando o produto. Sim. Nós temos alguns estudos feitos aí com telemetria, essa perda pode chegar de 5% a 10%, depende muito de como é a geometria da área do produtor,
qual é a prática dele fazer essa operação, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Somente com o gerenciador de vazão e o corte de seção, essa economia pode chegar a 10% do total de químicos utilizado. Hoje é bastante dinheiro, né? Quando você pensa que, em média, uma aplicação de 1 hectare, ele pode estar em torno de R$ 500, nós estamos economizando 10% desse custo aí na aplicação, né? Então, como eu falei, a gente atuando nos detalhes, 5% aqui, 5% ali, 2% ali, o montante ele vai estar uma representatividade boa e vai dar uma competitividade maior. Muito bom, Paulo. Só lembrando você que está nos acompanhando que nós temos as salas virtuais para você esclarecer todas as suas dúvidas técnicas e também comerciais. E aproveite esses 2 dias também para adquirir o seu equipamento, o Multicontrol também, que está com bônus especiais, viu? Então o Paulo pode até falar um pouquinho sobre isso com a gente, que o Paulo estava na sala virtual atendendo, né? O pessoal tá chamando bastante lá, Paulo? Está tendo bastante consulta, Mona Lisa, e eu acho que o mais interessante é assim, a gente está disponível aí para atender o agricultor, né? Eu entendo que Só de uma a Jato forma abriu diferente, né? essa oportunidade, né? A gente sempre teve esse contato muito próximo na feira, eu acho que isso daí, na verdade, é sempre uma grande troca de experiências, né? A gente fala um pouquinho dos produtos da Jato, mas também aprende muito dos agricultores, né? Então é sempre importante a gente ter essa troca de informações. E isso está acontecendo de forma online, você pode participar hoje e amanhã. Você pode participar também, tirar suas dúvidas aí pelo nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela, ou conferir toda a nossa programação de lives. Amanhã tem mais uma live hoje, agora às 4 horas, e amanhã também tem várias lives, uma live com especialista também, um convidado especial e com outros especialistas da Jacto. Você pode conferir toda essa programação no nosso hot site feiradigital.jacto.com, que aparece aí o endereço na sua tela, tá bom? Então, para continuar, eu gostaria que você falasse um pouquinho em relação ao aumento de produtividade. Ok, temos alguns pontos, Mona Lisa, em termos de ganho de produtividade. Alguns são diretos e alguns são indiretos, né? Um mais fáceis de medir, outros não tanto, mas que traem produtividade, traem, né? Por exemplo, no caso do piloto elétrico, né? Quando a gente fala que a gente precisa pulverizar e depois dar a volta e voltar exatamente a 18 metros da última aplicação, sempre tem que seguir um trilho no meio do cultivo ali. Sim. E é sempre difícil manter sempre a mesma linha reta ali. Normalmente o tratorista ali, quando está operando, ele vai passar um pouquinho para lá da onde ele passou a primeira vez, ou um pouquinho para cá, e sempre isso acaba afetando em mais amassamento, né? Porque você tem o trilho do trator onde ele passa, e se você passar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, você está danificando e amassando mais a soja do que deveria, e aí você perde diretamente a produtividade, né? Então, para citar um exemplo, normalmente a largura do pneu do trator, do pulverizador, ele tem em torno de 35 centímetros. Então, 35 centímetros, se você pisar só metade de cada lado, você vai estar pisando a largura de um pneu inteiro. Então, você está prejudicando 35 centímetros em uma passada de 18 metros. Então, quando a gente fala 35 centímetros em 18 metros por passada, é aproximadamente 2%. Então, esses 2% são diretamente perda, porque no momento que você passou naquela soja, ela não vai produzir mais, então você automaticamente está perdendo aquela área, né? Então, somente com o piloto elétrico, a possibilidade de ganho de produtividade estaria em torno de 2%. Depende muito de vários fatores, né? Mas essa é uma média que a gente tem medido aí no campo. E como eu falei, esse é um fator direto, né? Existem outros fatores que são indiretos, né? Por exemplo, nesse novo sistema, você tem o joystick. Então, com o joystick, você pode ir controlando as barras, a altura das barras, dependendo, passar um terraço. E quanto melhor esse controle das barras, você garante que você tem uma melhor aplicação, porque quando essas barras se movimentam muito, dentro da aplicação elas podem abaixar e pode ocorrer uma falha ali de aplicação. Então, você junta o fator de ter o piloto elétrico. O operador não precisa mais estar tendo a atenção dele para pilotar o trator. E você tem o joystick, isso facilita muito a operação dele. Então ele garante que a estabilidade da barra vai ficar melhor,
vai ter menos ocorrências de abaixar uma barra e você ter a falha na aplicação, então você melhora a qualidade da sua aplicação. Melhorando a qualidade da aplicação, você tem um melhor efeito do produto e uma maior produtividade. Outro fator também, a partir do momento que você acertou a quantidade de produto que você está passando no seu cultivo, esse produto vai ter um efeito muito melhor, ele vai ter um controle muito melhor e tudo isso também se vai refletir em produtividade, né? Sim. Então ele tem os aumentos diretos de produtividade, como deu o exemplo do piloto elétrico, e indiretamente também ele vai melhorando a qualidade da aplicação dele, ele melhora o efeito do produto que ele está passando no cultivo e aí automaticamente ele aumenta a produtividade. Sim, então é um investimento que vale a pena, né? E agora é um ótimo momento para isso, a gente viu aí no bate-papo do Carlos Cogo, né? Ele falou que o agronegócio está num bom momento, a gente sabe disso, então talvez agora seja o melhor momento para investir em um equipamento como esse, né, Paulo? Isso, as boas condições que nós estamos do agronegócio, acho que permite agora também para o pequeno produtor, né? Como eu falei no início, tudo isso que eu estou falando já é uma realidade para os grandes produtores, né? Então eu acho que esse é o momento do pequeno produtor, acho que também repensar o negócio dele e sempre tentar ganhar em competitividade, para ele ter o mesmo, vamos dizer assim, a mesma competitividade do grande produtor. Sim. Então assim ele consegue com esses bom panorama que está aí para a soja, investir mais no seu equipamento, ter mais tecnologia, agricultura de precisão e ter assim a mesma competitividade de um grande produtor. É isso aí. Chegou uma pergunta aqui do João Andrade. Ele está perguntando o que o agricultor tem que levar em conta na hora de escolher um pulverizador tratorizado. Bom, tem alguns fatores. A gente tem duas grandes linhas de tratorizados, né? Nós temos os equipamentos acoplados nos 3 pontos do trator e temos os equipamentos de carreta. Normalmente, os acoplados dos 3 pontos do trator têm uma menor capacidade de tanque. Na Jato, ela tem até 800 litros. Já o de carreta são de 2.000 a 3.000 litros. Então, acho que o primeiro ponto é entender qual a área que ele precisa aplicar para ele escolher qual a produtividade que ele precisa do seu pulverizador. Outro ponto importante também é saber a janela de aplicação, porque tem vários tamanhos de barra. Então, quanto maior a barra, normalmente maior a produtividade do equipamento. Então, quanto menor for a janela de aplicação dele, normalmente ele tem que usar maiores tamanhos de barra. E assim, com relação à tecnologia, hoje nós temos muita tecnologia disponível, acho que a agricultura de precisão está aí, veio para ficar e sempre que puder, eu acho que é um investimento que o retorno hoje está vindo, muito rápido o retorno para ele. O que acontece, Paulo, é que muitos agricultores ainda não estão encorajados, né, em adquirir algo muito sofisticado. Eles ficam com medo de não conseguir configurar, de não conseguir trabalhar com equipamentos desse padrão. Isso é muito difícil? O que você pode passar para esses agricultores? Qual é a dica? Qual é a sua recomendação? Liz, hoje na sala lá de atendimento, nós atendemos um agricultor que ele estava com essa preocupação, porque quem usa o pulverizador é o pai dele e ele tinha 70 anos. Uhum. Então ele estava a mesma preocupação do pai dele não conseguir operar tudo isso, né? Como eu falei, a gente voltou toda essa tecnologia para o pequeno e médio produtor. E nós sabemos que tem gente que não tem toda essa habilidade no campo para poder operar. Então, toda essa tecnologia foi desenvolvida da forma mais simples possível. Eu até comentei com o agricultor de manhã, falei assim, bom, seu pai usa celular? Ele falou, usa. Ah, então dá para usar. Então, toda a interação que a gente fez é muito simples. A gente tem alguns parâmetros que a máquina já vem calibrada para trabalhar, mas basicamente o que ele vai fazer aqui, ele vai ter uma tecla que ele vai teclar o volume que ele precisa pulverizar, em litros por hectare, vai ter desenhado aqui o pulverizador. Tem como a gente ligar esse? Esse daqui não está com a bateria, mas ele tem desenhado o pulverizador aqui, é tudo muito intuitivo. Então ele tem o botão onde ele abre a pulverização e o botão onde ele abre e fecha a seção. E assim, como esse daqui já está equipado com corte de seção, a única coisa que ele vai fazer, setado aqui calibrado aqui a quantidade de litros por hectare, por exemplo, 100, ele só vai ligar e desligar a pulverização. É mais fácil que mexer no celular? Mais fácil que ligar no celular, porque toda essa automatização que eu falei da agricultura de precisão, ele não precisa mais abrir e fechar a pulverização como ele fazia anteriormente. Então hoje ele só vai colocar o volume,
apertar o botão, pulverizar e sair pulverizando na área. E é sem muito fácil. contar, né, Paulo, que quando o agricultor ele adquire um produto Jacto, tem também um treinamento de toda a equipe da Jacto. Vocês oferecem esse treinamento? Como que funciona? Nós temos toda a rede jato treinada, né? A entrega técnica é feita como um mini treinamento, né? Quanto mais tecnologia a gente vem trazendo, a gente precisa instruir melhor o pessoal como usar. Mas essa parte do treinamento é feito, nós temos a entrega técnica, nesse momento toda a explicação para a utilização, apesar de ser muito simples, a gente faz essa explicação e essa entrega técnica. Então, o agricultor que está nos assistindo e está interessado em comprar, pode perder o medo, porque a assistência vai ter dos nossos especialistas aqui, né, Paulo? Sim, a Jato é muito reconhecida pela assistência técnica, né? Eu acho que um dos lemas da gente é nunca deixar o cliente na mão e a gente sempre tem reforçado esse ponto. É isso aí. Chegou mais uma pergunta aqui do Rodrigo Bedoglin. Ele está falando, com a diversidade de cultura e a integração lavoura-pecuária, o que você indica para esse tipo de atividade? Bom, a integração de lavoura-pecuária tem sido uma realidade cada vez maior, né? E como eu falei anteriormente, normalmente a gente depende muito da dimensão da propriedade, né? Nós temos uma diversidade muito grande de pulverizadores e assim, a gente indica dependendo do tamanho da propriedade. As áreas menores, o que mais tem atendido são equipamentos como esse, o Condor. Então, se ele tem uma propriedade até uns 50, 100 hectares, o Condor vai atender bem a necessidade dele. Um outro ponto importante, quando pensa em lavoura, pecuária, lavoura e quando entra também as florestas, é muito importante definir o tamanho da barra, porque o tamanho da barra ele tem que ser exatamente a distância entre as duas florestas, ou os múltiplos delas, né? Então tem alguns fatores bastante importantes que tem que ser levado em conta aí quando vai fazer essa integração. É isso aí. Então, Rodrigo, se você tiver mais alguma dúvida, é só entrar na nossa sala virtual, chamar o Paulo lá, que o Paulo está indo para lá agora, e pode falar com ele, né, Paulo? Nós ficamos a manhã toda aí na sala, né, pessoal? E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o multicontrol ou outro assunto sobre tratorizados, nós estamos aí na sala virtual, disponíveis entre hoje e amanhã para atender vocês. É só entrar lá na página nossa, rolar até o final, tem a sala virtual lá, tratorizados, nós estamos disponíveis para atender vocês. É isso aí, Paulo. Muito obrigada, Paulo. Tem mais alguma coisa para falar ou podemos encerrar? Não, acho que Parece que chegou mais uma pergunta aqui. Espera aí. Chegou mais uma pergunta do Paulo Augusto. Ele está falando que a propriedade dele é pequena e não comporta um equipamento de 18 metros de barra. A tecnologia estará disponível para equipamentos menores? Xará meu, né? Sim, a ideia é ter para todos os equipamentos, né? Nós temos equipamentos também com 12 metros, 14 metros, que vão estar disponíveis com as mesmas tecnologias. Assim, como eu falei, Paulo, a Jato tem uma preocupação muito importante para fornecer essas tecnologias para todos os tamanhos de produtores. Então, a gente tem, sim, disponíveis para barras de 12 e 14 metros. Muito bom. Então, é isso. Mais alguma pontuação aí para gente, antes da gente finalizar? Não, eu só queria agradecer aí a participação de todos aí, né? Agradecer também você, a condução aí, Mona Lisa. E estamos à disposição aí, caso tenha mais alguma dúvida, vamos estar aí na sala virtual. Muito bom, Paulo, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Agora às 4 horas, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre pulverização na cana-de-açúcar com o nosso especialista, Paulo está aqui, Paulo já falou, Fábio Torres. Então, às 4 horas, você já sabe, fica ligadinho aí que a gente vai falar sobre pulverização de cana-de-açúcar. Pessoal, e lembre-se que vocês têm descontos especiais para adquirir o equipamento Jacto hoje e amanhã. Então, é só acessar o nosso hot site, que o endereço está aparecendo aí na sua tela, e conferir todas as programações. Obrigada e até daqui a pouquinho.